Amém ou não amém? Então, vamos preparar aí no nome de Jesus. Aleluia. E como já falaram, dia 12 de junho, olha só o dia. 12 de junho. Rapaz. Né? Jantar dos eternos namorados, marcando o início da nossa conferência da família. Então você, eterno namorado, tá? Prepare-se, porque essa semana ainda já vai chegar as informações. Amém ou não amém? Tá? Porque essa noite vai ser muito top no nome de Jesus. Queridos, nós iniciamos na verdade, né, um estudo de 2 mensagens sobre a necessidade do confronto. Amém ou não amém? E hoje vamos terminar esse estudo, tá certo? Segundo aos Coríntios 13:11, segundo aos Coríntios 13:11 diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Aleluia. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nesse momento eu coloco diante do Senhor esta mensagem, as nossas vidas, para que o Senhor venha, Pai, selar, meu Deus, essa mensagem dentro de nós como um estilo de vida, para nós nos edificarmos e termos uma igreja sempre tratável e ensinável, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, queridos, se você for ler essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que estava acontecendo vários problemas ali com relação à conduta da igreja. Vários problemas na conduta da igreja. E Paulo, uma boa parte dessa carta, ele está o quê? Corrigindo essa igreja. Está trabalhando na vida da igreja, na vida da liderança, na vida dos irmãos da igreja, por várias condutas acontecendo na igreja de Corinto, ao ponto dele já mandar carta e dizer que estava indo lá pessoalmente, mas ele via a necessidade de já começar uma correção, né, por carta, tá certo? Então, algumas coisas muito sérias estavam acontecendo no meio dela. Olha só o que diz no capítulo 12, a partir do versículo 20, de 2 aos Coríntios. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Meu Deus! Olha só o temor do apóstolo. Eu tô com temor de chegar na igreja e ver vocês desse jeito. Olha aí. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Estava desse jeito a igreja de Corinto, nessa época em que Paulo escreveu para essa igreja. Além de outras situações, estava acontecendo, né, estavam envolvendo o caráter e a integridade do apóstolo diante da igreja. Além de tudo isso que você viu, que eles estavam uns com os outros, ainda estavam trabalhando, falando mal do apóstolo Paulo, o líder deles. A igreja não sabia honrar sua liderança. Pela terceira vez, Paulo saía para supervisionar a igreja, passava um tempo lá, e a igreja não cuidava dele enquanto ele estava lá. E ele fala sobre isso. No versículo 13 do capítulo 12 em diante diz assim: em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoe-me esta ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso,
os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Você sabe por que a gente vê no livro de Atos, em alguns locais, Paulo fazendo tendas para poder sobreviver? Eram nos locais onde a igreja não cuidava dele. Ou porque a igreja não tinha condição, ou porque a igreja não estava nem aí para o seu pastor, que era no caso de Corinto. A igreja de Corinto, uma das maiores igrejas, uma das igrejas mais fortes, não honrava a sua liderança, não cuidava do seu pastor. E se ele quisesse comer, ele tinha que trabalhar. Ninguém estava. Por quê? Porque o povo estava num desvio de caráter, estava brigando, estava fazendo isso, aquilo outro, era rixa, era ira, era fofoca, era confusão. E coisas mais importantes, como cuidar dos seus profetas, não estavam fazendo, né? Alguns diziam dentro daquela igreja que Paulo não era apóstolo. O que ele ensinava não vinha de Deus e pedia uma prova para poderem acreditar. Então muita gente fofocava na igreja. Versículo 11 e 12 do capítulo 2 diz assim: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos. Ele está se referindo àqueles 12, Pedro, né, e todo mundo. Embora eu nada seja, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então ele está dizendo que ele não era inferior a nenhum dos outros líderes, mas tinham pessoas dentro da igreja que diziam que ele queria ser como os outros. Não reconheciam ele como uma liderança. E o apóstolo se viu na necessidade de ir e confrontar aquela igreja. Então nós vamos ver aqui como ele fez isso, para podermos então ter uma base de como devemos confrontar, como devemos corrigir e exortar um irmão, uma célula, né, um ministério, até mesmo a igreja. Então, em primeiro lugar, a gente vê aqui claramente um fato inevitável. Demonstre amor, o seu amor pelas pessoas. Demonstre o seu amor para a pessoa antes de corrigi-la. Mostre para a pessoa que você está fazendo aquilo, que você vai fazer aquela correção, vai chamar a atenção, porque você a ama. Então, principalmente por ações e depois por palavras. Mostre para a pessoa que você a ama, principalmente por ações. Porque quando as pessoas sabem que você cuida delas de verdade, é muito mais fácil chamar a atenção e colocar em ordem o que está desalinhado. Quando a pessoa sabe que você a ama, que você se importa com ela, que você cuida dela, que você está na hora que ela precisa mesmo, na hora de chamar a atenção, a pessoa recebe. Por quê? Porque ela sabe que quem está alinhando ela, quem está corrigindo ela, ama ela. Ama ela. Né? Olha só o que diz aqui, versículo 15 do capítulo 12. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Paulo está dizendo, olha, eu vou aí, e vocês não vão gastar nada comigo. Eu mesmo vou gastar tudo que eu tenho, e eu vou me desgastar aí, porque eu amo vocês. Então é assim que a gente deve confrontar alguém, em amor. Com certeza, a grande maioria dos membros da igreja amavam o apóstolo. E também não concordasse com o que estavam falando sobre ele e as confusões que estavam acontecendo na igreja. Então, essas pessoas desejavam a presença dele lá porque sabiam que ele iria colocar ordem nas coisas. Então, da mesma forma, você na sua área, você no seu setor, você na sua célula, você no seu ministério, se está tendo coisa que está desalinhada, tem muita gente lá que está esperando uma posição sua, que está esperando você chegar e alinhar as coisas.
Por quê? Porque você é a pessoa que tem autoridade para chegar e alinhar. Chamar atenção, confrontar, exortar, colocar a coisa no lugar. Com amor, mostre que você realmente está interessado, porque você ama aquelas pessoas que estão ali. Outra situação, seja claro. Seja claro. Quando for tratar com alguém, não chegue com rodeio nem indireta. Chame o pecado ou a má atitude pelo nome e trabalhe pela palavra de Deus, no sentido da pessoa entender que precisa melhorar na questão abordada. Porque às vezes a gente fica ali com receio de chegar, meu irmão, precisamos sentar, chamar a mesma situação e colocar em amor, mas de uma forma muito clara, para não deixar nenhum tipo de dúvida. Porque às vezes a pessoa que está no erro, ela sabe muitas vezes que ela está no erro, mas ela vai buscar o quê? Argumento. Vai tentar justificar, vai tentar explicar e tudo mais. Então a gente precisa deixar bem claras as coisas, para a pessoa entender o que realmente está acontecendo. Muitas vezes as pessoas que não se arrependem da sua má atitude, elas tendem a desvirtuar a situação. Entendeu? Desvirtuar a situação, né? Uma suposição aqui, né? A pessoa errou e gritou com alguém aqui dentro da igreja e algumas pessoas viram. Aí a gente vai conversar com a pessoa e a pessoa está muito chateada porque algumas pessoas que viram ela gritando com o irmão estão falando dela. Aí ela já está brava porque estão julgando ela. Quando que, na verdade, se os irmãos estão falando, foi porque a pessoa errou. Se ela errou, ela tem que só se arrepender. E não procurar argumento. Só se arrepender. Não, eu errei. Mas é porque... Não, eu errei. Eu errei, agora eu só vou aguentar a consequência do meu erro. Então a gente precisa mostrar para a pessoa isso, né? De ser humilde e reconhecer o seu erro, volta lá, se tiver defraudado alguém, pedir perdão, né? Ou então devolver o que foi fraudado, enfim. Então nós temos que ser muito claros. O apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 2, para Coríntios, ele falou assim: rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Então ele já sabia que tinha alguns dentro da igreja que estavam jogando o apóstolo contra os irmãos. Estava jogando as ovelhas contra o seu pastor. Ele já sabia que tinha essas pessoas, e ele já mirou essas pessoas, e ele ia ter com essas pessoas pessoalmente. Então é muito claro. E ele explica a situação. Olha o que diz no versículo 9 e 10. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Tipo assim, não, ele é covarde, ele manda por carta, mas quando ele chega aqui não faz nada. Olha só o nível que estava essa igreja contra o seu pastor. Né? Então o apóstolo Paulo mostrou o amor, mas ele está sendo muito claro. Não é a igreja toda. São alguns que estão falando isso, estão dizendo isso, estão pensando isso. E eu vou aí ter com eles. E aí, meu irmão, vem também a outra característica, mostre uma disposição para resolver o problema. Mostre que você realmente está interessado em resolver. Não, meu irmão, nós vamos até o final. Não, só vamos sair daqui depois que a gente ter uma resolução dessa situação. Só vamos sair daqui depois que a gente ter realmente uma direção para essa situação. Então a pessoa deve sentir de forma clara que você quer mesmo tratar da situação e resolver junto com ela a questão. Versículo 6 do capítulo 10 de Coríntios fala assim: e estaremos prontos
para punir todo o ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Tipo assim, olha, nós vamos botar para resolver. E aqueles que entrarem, que entenderem o procedimento, que obedecerem, ok. Os que não quiserem obedecer, os que tiverem desobediência, aí nós vamos punir. Ele está usando do que? Da autoridade. Versículo 11. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Então aqui você vê um líder determinado a botar ordem na casa. Amém, meus irmãos? Agora, mostre essa disposição com mansidão, com paciência e amor. Versículo 1 do capítulo 10 diz assim: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Ele usa aqui de uma sátira, Então o apóstolo explica aqui o que alguns da igreja entenderam errado. E é bem aqui onde o líder mais erra. Pois muitos mostram essa disposição com ira, dispostos a punir com uma severidade muito além do necessário. É bem aqui que a gente precisa buscar muito em Deus domínio próprio. Porque às vezes colocam a gente no meio da situação e a gente, se não tomar cuidado, a gente acaba se envolvendo e acaba tentando resolver o problema com o nosso sentimento e não da forma certa. Aí a gente acaba descendo a lenha, muito mais do que o normal. E aí nesse ponto, ao invés de promover conserto e edificação, promove a morte da ovelha, a morte do obreiro, a morte do líder, ou até da igreja. Tem pastores que entram num desespero, num descontrole tão forte, que matam igrejas inteiras. 2 Timóteo 4,2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, mas com toda a paciência e doutrina. Amém, meus irmãos? Então muitos líderes perdem trabalhadores por não saberem a medida certa de paciência e doutrina que devem ter na hora do confronto. Então nós realmente precisamos buscar muito alinhamento diante do Senhor. 2 Timóteo 2 diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão aos que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, uma outra característica muito importante: procure apurar os fatos e dê a oportunidade de ampla defesa. Preste muita atenção. Capítulo 13, versículo 1 de Coríntios, Paulo diz assim: esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então a pessoa ia levar uma queixa e teria que levar 2 ou 3 o quê? Testemunhas para confirmar aquilo que a pessoa está levando para ele. Isso é o quê? Lisura. E aí a gente entra numa outra situação, É aquela questão da gente levar uma demanda para o líder e chega lá e diz: olha, meu líder, alguém me falou que viu o irmão fulano, a irmã fulano em tal lugar, assim, fazendo tal coisa. O senhor precisa tomar providência. Tá, meu irmão, mas quem foi essa pessoa? Ela me pediu para ela não se identificar. Então é você que vai assumir essa responsabilidade? Não toque também no meu nome. Então como é isso então?
Vocês estão me entendendo? É complicado, né? Então, se nós amamos de verdade, queremos que a pessoa realmente, né? O que a Bíblia diz? Se o teu irmão pecou contra ti, se tu se sentiu defraudado pela atitude do irmão, a Bíblia diz, vai ter com o teu irmão sozinho, tu e ele. Né? Se tu for envolver outra pessoa, mesmo que seja o teu líder, tu leva, mas tu responde por aquilo. E se tu ouviu de outra pessoa, tu tem que levar essa pessoa junto, para confirmar o que tu está levando. Que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, eu sempre digo assim, tá, meu irmão, tudo bem, o que você quer que eu faça com isso? Você quer que eu resolva? Você quer que eu... Porque assim, eu não vi, né? Eu não presenciei, eu não vi. Você está me trazendo isso. Para mim poder resolver, eu preciso levar você junto. Ah, pastor, eu não quero me envolver. Então, meu irmão, a sua única alternativa agora é só orar pelo irmão e deixar o irmão, porque você não quer se envolver. Então, isso é muito sério. Isso é o que nós chamamos de ética cristã. Amém? Se você viu alguma atitude estranha de um irmão seu, de uma irmã sua, você tem que orar ao Senhor e dizer assim, Senhor, eu preciso me envolver nisso? Vale a pena me envolver nisso? Eu devo me envolver nisso? Deu para entender? Porque se você levar adiante, você já é o responsável pela informação. Amém? Na sentença, não use 2 pesos e 2 medidas. É uma das coisas que mais eu sou acusado nesta igreja, né? É de ter 2 pesos e 2 medidas. Tipo assim, né? Eu sou obrigado a corrigir o comportamento de alguém. Aí eu digo assim, meu querido, mas olha, então até você organizar essa situação, você vai ficar afastado do ministério, ou afastado da célula, ou do setor da área, ou da igreja. Você vai ficar afastado da liderança, porque tem acontecido isso, então você vai provisoriamente tudo até a gente organizar. Tá bom. Aí, essa pessoa que não entendeu direito, a tendência dela é me acusar, dizer assim, rapaz, todo mundo peca, todo mundo tem pecado aí na igreja, todo mundo tem pecado, e o pastor só mirou em mim. O pastor, ele tem esse lance aí de escolher, todo mundo está em pecado, todo mundo peca. E por que ele só acertou em mim? Só eu. Se for para tirar, tem que tirar todo mundo. É uma das coisas que mais eu sou acusado na igreja. Né? Mas quem trabalha comigo sabe que a gente precisa ser justo. E outra coisa, se a informação chegou, é que eu falo, pastor, é que o pastor não sabe que o fulano, a fulana e a fulana está em pecado e ele não tira. Claro que eu não sei. E por que tu não vem me falar? Né? Não vem me falar. Porque não quer se envolver. Ora. Então essa é a situação. Amém ou não amém? Né? Mas o que chega para nós, a gente vai e bota para resolver. E resolver com estratégia, resolver com mansidão, resolver com amor, resolver com paciência. Porque de verdade, irmãos, nenhum líder sadio tem prazer nenhum em afastar ninguém. Porque os trabalhadores já são poucos. E os poucos que tem, ainda vai ter que afastar. Os poucos que querem, ainda tem que afastar. Misericórdia. Vocês estão me entendendo, né? Então, só um líder doente vai ter prazer nisso. Né? Então, meus irmãos, isso é muito importante a gente ter esse discernimento. Sabe? Então, é o que eu sempre digo. Nós precisamos tomar muito cuidado para não tomar realmente 2 pesos e 2 medidas.
Aqui nesta igreja, todo mundo sabe, eu já disciplinei todos os meus filhos aqui. Todos eles já foram afastados. Todos eles já foram disciplinados. Já foram retirados. E depois voltam. Porque são tratados, são corrigidos, são ajustados. Então não tem dessa não, meu irmão. Porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. Se chegar até mim e a coisa realmente organizar, a gente vai cumprir o que está na palavra. E assim, da mesma forma, você precisa cumprir o que está na palavra. E tem um momento que é muito difícil, mas a gente precisa fazer como está na palavra. Amém, meus irmãos? Sabe? Então, é importante que a gente tenha que tomar esse entendimento. A igreja do Senhor Jesus deve ser apta para ser corrigida, deve ter o coração manso e humilde para receber exortação e experimentar a paz que tanto precisa. Aí que entra a questão de ter o coração ensinável. É bom a gente ser corrigido, é bom a gente ser repreendido, para a gente entender que tem pessoas que velam por nós, que se importam com a gente, que querem que a gente cresça, que querem o nosso melhor, entendeu? Porque ruim é quando todo mundo dentro da igreja é bravo. Não pode triscar na pessoa. Deus defenda. Não, meu irmão, não mexe que é confusão. É um vespeiro. Aí a pessoa está lá no erro. O líder está lá no erro, né? Está lá e ninguém tem coragem de chegar. Não, meu irmão. Não. Nós precisamos ter o coração ensinável. Ninguém gosta de ser corrigido, porque a nossa carne não gosta. Mas nós não vivemos pela carne, amém ou não amém? Nós vivemos pelo Espírito, né? Nós vivemos pelo Espírito. Não precisamos ser alinhados. Sempre, todos nós precisamos de correção, precisamos de exortação. Esse final de semana, pense num camarada que foi corrigido, fui eu. Ah, você não tem noção não. Pastor Sali chegou, meu filho, vamos ajustar aqui, vamos alinhar acolá e vamos e tal. Mas antes disso ele me demonstrou o quê? O amor dele. Me abraçou e disse, meu filho, que ministério poderoso. Sabe, que trabalho lindo você com a sua equipe estão fazendo aqui. Poxa, eu fico tão satisfeito, fico tão feliz, sabe, em ver a igreja de Óbidos crescendo e avançando e tudo mais e tal. Né? Eu fico muito feliz de poder dar supervisão nas outras igrejas, sabe, e não ter aquela preocupação de o tempo todo estar aqui em Óbidos. Por quê? Porque a gente sabe que você e a sua equipe não estão brincando de ser crente, estão fazendo a coisa alinhada. Poxa, isso é tão bom, a gente percebe, sabe? E é de coração que ele fala isso sobre a igreja de Óbidos, né? Então ele mostra o amor dele pela gente, você está me entendendo? Aí depois disso ele chega, mas meu filho, olha, essa área é bem aqui, a gente vai olha, bem aqui, desse jeito assim. Não, isso aqui está errado, você não pode fazer assim, tem que fazer assim. Sim, senhor, tá bom, né? E às vezes eu quero, não, porque não, tudo bem, não, tal. Pois é, então, você está me entendendo? E vai ajustando, vai alinhando, vai organizando. Por quê? Porque eu sei que Ele quer o meu bem. Ele quer que eu continue crescendo. Ele quer que essa igreja continue crescendo nessa unção. Então a gente tem que ter o coração ensinável, meus irmãos. Nós precisamos, sabe, sujeitar o nosso ego à obediência. E a Bíblia diz que é mutuamente. É um aconselhando o outro, é um orientando o outro, é um ajustando o outro aqui na família de Deus. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.